Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão da PUC sobre estequiometria. Aqui tem os dados. O calcário é um minério que apresenta elevado teor de carbonato de cálcio, CaCO3, além de outras impurezas. Uma amostra de 2 gramas de calcário foi tratada com 100 ml de solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, de concentração de 0,5 mol por litro. O gás carbônico CO2 obtido nesse processo foi armazenado em um recipiente de 4,1 litros a 27 graus Celsius, apresentando pressão parcial de 0,09 atm. O teor de carbonato de cálcio nessa amostra de calcário é... Primeira coisa numa questão de estequiometria é, se ele não deu a reação, eu vou atrás de montar. Por quê? Porque a estequiometria é justamente isso. Eu vou relacionar determinada proporção, seja em mol, seja em massa, entre reagentes e produtos numa reação química. Às vezes, quando ele pede, qual é o reagente de excesso, qual é o reagente limitante, aí primeiro eu tenho que ver a proporção entre os reagentes para depois relacionar com o produto. Porque o reagente limitante é o que permite que a reação aconteça. Reagente em excesso, o nome já diz, ele está em excesso. O limitante é o que limita a reação. Só uma revisãozinha. Então, o primeiro passo aqui é montar a reação. Ele disse que o calcário, que é formado, tem uma elevado teor de CaCO3, ele vai reagir com uma solução de HCl. Vai formar CO2 e vai ter outros produtos também. Por quê? Você lembra que o carbonato, ele é um sal de caráter básico, tanto que ele é muito usado no processo de calagem para corrigir a acidez do solo. Então, o que acontece? Numa reação ácido-base de neutralização, você lembra que ácido mais base reage formando sal mais água. Esse CO2 aqui é gasoso, aí eu vou formar também o meu sal. Eu vou pegar aqui o metal que é o cálcio, vou reagir aqui vou juntar aqui com o Cl, que é a metal, o cloro. E vai formar CaCl2. Mas como é que você sabia que a fórmula ia ser essa, CaCl2? Eu vou aproveitar e vou fazer uma revisão aqui com vocês. O cálcio, ele é um metal alcalino terroso, ele é da família 2A. Ou seja, ele tem NOx mais 2. Ele tem tendência a perder 2 elétrons para ficar estável segundo a regra do octeto. Já o cloro, ele é um ametal. Ele é da família 7A. Ele tem tendência a ganhar 1 elétron para ficar estável segundo a teoria do octeto. Da família 17, o cloro. Aí, pela regra do abraço, eu passo esse mais 2 para cá e esse menos 1 para cá. Sem considerar, o sinal das cargas, se é mais ou menos. E vai formar CaCl2. A outra substância que vai ser formada na reação de neutralização é a água. Agora, a gente tem que balancear a equação. Tem um cálcio no reagente, um cálcio no produto. Até aqui tudo bem. Eu tenho um cloro no reagente, 2 cloros no produto. Multiplico isso aqui por 2, coloco 2 aqui e 1 aqui. O cloro está balanceado. Eu tenho um carbono no reagente e um carbono no produto. Até aí tudo bem. Tenho 3 oxigênios no reagente, 3 oxigênios no produto. 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Então, toda a equação já está balanceada. Pronto. A partir daqui eu começo a trabalhar. A primeira coisa que eu tenho que pensar, ele quer saber a quantidade de CaCO3
e ele deu a quantidade de HCl. E tem como eu descobrir também o número de mols de CO2. Provavelmente, o HCl vai ser um reagente em excesso. Mas eu vou conseguir descobrir isso quando eu pensar na quantidade, né? Mas vamos descobrir primeiro a quantidade, o número de mols de CO2. E como é que descobre o número de mols de CO2? Ele deu a pressão, deu a temperatura, deu o volume, a pressão aqui, o volume aqui, a temperatura aqui. E o mais importante, ele deu a equação universal a constante universal dos gases ideais. Quando o exercício lhe der o valor da constante universal dos gases, é porque o exercício ele vai estar relacionado com a equação de Clapeyron, que é a seguinte. Eu vou descobrir o número de mols de CO2 formado a partir da equação de Clapeyron. PV igual a nRT. A pressão, ele me deu. O volume, ele me deu. R, ele também deu. E a temperatura também. Eu consigo descobrir o N. Então, vamos aqui. A pressão, 0,09 atm. Eu vou passar para a potência, para ficar mais fácil de trabalhar. 1, 2, 3. Eu aumentei o número, diminuo a potência. Se eu andei 3 casas para a direita, vai ficar 90 vezes 10 a menos 3. O volume que ele deu foi de 4,1 litros. Eu vou colocar aqui. É igual a N, que é o número de mols, que é o que eu quero descobrir, vezes R, constante universal dos gases. Eu vou fazer a mesma coisa, vou transformar em potência para ficar mais fácil. 1, 2, 3. Eu aumentei o número, diminuo a potência. Então, vai ficar 82 vezes 10 a menos 3. Vezes a temperatura. Aqui tem que ter um cuidado. Toda vez que eu estiver trabalhando com exercício de gases, a questão, ela vai dar a temperatura em graus Celsius normalmente, mas eu tenho que ter a consciência de que eu não vou usar essa temperatura. Eu primeiro tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que converter para Kelvin. Você lembra que no Sistema Internacional de Unidades, o Kelvin é a unidade absoluta de temperatura. Então, eu vou usar o Kelvin. Então, você tem que lembrar que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Normalmente, a gente usa o valor de 273 fechado. Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius, que nesse caso é 27, mais 273. O que me dá um valor de 300 Kelvin. Agora eu vou voltar e substituir aqui. Então, vezes 300. Consigo cortar esse 10 a menos 3 aqui com esse 10 a menos 3. Esse 0 com esse 0. 9 dividido por 3 dá 3. 30 dividido por 3 dá 10. E a partir daí eu vou fazendo a conta. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 12,3 é igual a 820 N. Portanto, N é igual a 12,3 dividido por 820. Multiplico por 10 em cima e embaixo para não ter que trabalhar com vírgula. 123 sobre 8.200 é igual a N. Vou fazer aqui a conta. Não dá para dividir, coloco 0 aqui e 0 aqui. Ainda não dá para dividir, coloco outro 0 aqui e outro 0 aqui. Agora dá. Corto esse 0 com esse 0. 2 não vai dar, lembra que 2 vezes 80 já dá 160, que eu tenho 82. Então, aqui vai ser 1. Coloco 82 embaixo. 2 para 3, 1. 8 para 12, 4 vai 1.
Não dá para dividir, coloco o zero aqui. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 8, 40. Vai vindo ali, vai dar exatamente 410. Coloco 5 aqui. 0,015 mols de CO2. 0,015 mols de CO2. Agora, eu quero fazer um exercício com vocês. Ele deu o HCl, mas não necessariamente o HCl vai ser importante para descobrir a quantidade de CaCO3. Eu quero provar para vocês que o HCl é reagente em excesso. Como? Eu posso descobrir o número de mols de HCl, porque ele deu a concentração e deu o volume. Então eu tenho o seguinte: a concentração do HCl é de 0,5 mol por litro. Então eu tenho 0,5 mol de HCl a cada 1 litro de solução. Quantos mols de HCl eu vou ter? Eu colocar aqui em milinha. Em 100 ml. Lembra que mili é 10 a menos 3. Então vão dar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 0,1 litros de solução. Vai sair tudo em mol. Vou transformar para potência, eu prefiro 5 vezes 10 a menos 1. Lembra, aumenta o número e diminui o expoente. Vezes 1 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 1 dá 5, vezes 10. Lembra, multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Menos 1 mais menos 1. Mais com menos, menos. 5 vezes 10 a menos 2. Mol de HCl. Eu tenho que 1 mol de CaCO3, que a questão disse que vale 100 gramas por mol. Ou seja, 100 gramas CaCO3, que vale 1 mol, reage com 2 mols de HCl. 5 vezes 10 a menos 2 mol de HCl vai reagir com X. Consigo simplificar esse 2 aqui com esse 100. Chego que a massa de CaCO3 que deveria reagir com essa quantidade seria de 5 vezes 5, 25. 250 vezes 10 a menos 2. Grama vai ser em grama também. 2,5 gramas de CaCO3. Eu consegui provar para vocês que o HCl está em excesso. Por quê? A amostra de calcário é de 2 gramas. Então, como é que eu vou ter 2,5 gramas de CaCO3 se o CaCO3 ele está dentro do calcário? Detalhe, o calcário não é formado só por CaCO3, ele tem outras impurezas. Então, a partir daí, eu consigo provar que o HCl está em excesso. A única coisa que eu vou ter que relacionar aqui é a quantidade de CaCO3 com a quantidade de CO2. Aí pronto, eu consigo descobrir o teor de carbonato de cálcio. Vou descobrir a massa de CaCO3 que reagiu. Eu tenho que 1 mol de CaCO3 reagiu com 1 mol de CO2. 1 mol de CaCO3 vale 100 gramas. Então, 100 gramas de CaCO3 reage com 1 mol de CO2. Portanto, eu vou passar aqui para a potência de novo, eu acho melhor. 1, 2, 3, aumenta o número, diminui o expoente.
mol de CO2. Quero descobrir a massa de CaCO3. Então, M é igual a 15 vezes 100 mil. 500 vezes 10 a menos 3. Mol com mol cancela, vai ser o resultado em gramas. 10 a menos 3, ando para a esquerda. 1, 2, 3. 1,5 gramas de CaCO3. Pronto, ele quer o teor de CaCO3 na amostra, ou seja, ele quer a porcentagem de CaCO3 que está dentro daquela amostra. O próximo passo é descobrir o teor de CaCO3. A amostra toda ela tem 2 gramas. Eu sei que eu tenho 1,5 gramas de CaCO3. Então, eu tenho 1,5 gramas em 2 gramas. Multiplico por 10 em cima e embaixo, para cima com vírgula, 15 sobre 20. Agora é só fazer a conta. 15 sobre 20, 0,7 vezes 2 dá 14. Vai sobrar 1 aqui. Então, né? 4 para 5, 1, aí vai sobrar. Posso colocar o 0 aqui, vai ficar 5. 0,75. Porcentagem, multiplico por 100 aqui, 75%. Alternativa C. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu quis realmente fazer uma revisão de estequiometria com vocês. Então é isso. A questão inclusive da conversão, né, de Kelvin para Celsius, mas isso para graus Celsius, mas isso você deveria saber. Nem toda questão vai dar. Então, resumindo, estequiometria, eu vou relacionar quantidade de reagente com quantidade de produto. Às vezes eu tenho que relacionar reagente com reagente para descobrir se tem excesso ou limitante, porque lembra, por exemplo, eu preciso de um volante para ter um carro. Eu posso ter 8 rodas, por exemplo. 8 rodas. Dá para fazer 2 carros por essa lógica, porque se eu tenho 8 rodas, cada carro tem 4 rodas, dá para fazer 2 carros. Mas eu não vou conseguir fazer se eu só tiver um volante, por exemplo. Porque o volante vai limitar a quantidade de carros que eu consigo produzir. Reagente limitante funciona nessa mesma lógica. Ele limita a reação. Aí ele deu a quantidade de HCl, só que o HCl era reagente em excesso. A gente conseguiu descobrir pelo número de mols que reagiram. Eu consegui descobrir o número de mols de gás carbônico através da equação de Clapeyron. A partir da equação de Clapeyron e do número de mols, consigo descobrir a massa de CaCO3 que reagiu a partir de uma proporção. E sabendo a massa de CaCO3, consigo descobrir o teor na amostra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, eu peço que se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Caso vocês queiram mais vídeos sobre estequiometria, por exemplo, é só colocar nos comentários. Obrigada!